para transformar-se, é preciso morrer para tudo aquilo que limitadamente você pensa de si mesmo. E renascer para tudo aquilo que, sem pretensões, você pensa em si mesmo. A vida é uma travessia de sensibilidade. E é pela sensibilidade que conseguimos conhecermos-nos. Bom, dando sequência ao curso A Ciência dos Milagres, esse segundo vídeo nós vamos falar sobre a sobreposição de imagem, que é uma prática, mas é uma prática filosófica, né? E no terceiro vídeo nós vamos colocar então a prática alquímica, né, para você operar a ciência dos milagres. Bom, quando você tem um desejo de alguma coisa, ou de uma transformação, de qualquer coisa, esse desejo se projeta, né, em muitas possibilidades. Você sonha, muitos sonhos, muita coisa que você queira realizar, né? Ele se projeta nas consequências desse desejo realizado, né? Ou seja, se projeta. O trabalho é você pesquisar essa projeção, pesquisar essas possibilidades, até que você encontra uma que realmente faça sentido para a sua verdade, uma que você fala, meu, é essa. E quando você encontra, você então se concentra nessa, né? Projeção e concentração, né? Espalhar e reunir, solve e coagula. Então, esse processo é o processo de você realmente dar condições daquilo que você deseja se concretizar. E essa possibilidade, você tem que compor nela uma imagem. Tem que ter uma imagem. Por que uma imagem? Porque Platão dizia que a imagem é a própria natureza da ideia. Aristóteles, por exemplo, foi um pouco mais, digamos, racional, né? Ele dizia que a imagem representa a ideia. A gente pode ir um pouco mais além, né? Na alquimia a gente diz que a imagem é a vivificação da ideia. Ou seja, é a imagem que dá vida à ideia, né? Não é à toa que na gênese judaico-cristã, né, em outras culturas também, né, na origem, se dizia que somos feitos à imagem do Criador, né? Ou seja, a imagem é a vivificação da ideia. Então, tem que ter uma imagem, né? Você não ama, sabe, eu amo. Não, você ama uma imagem. Ou seja, tem uma imagem desculpa, existe a imagem do que você ama. Não é isso? Por exemplo, eu tenho uma filha. Eu amo a minha filha porque ela é a vivificação da imagem da paternidade genética minha. Entendeu? Tem a imagem. Então, você tem, ao descobrir, pela pesquisa, né, pela sua dedicação, né, você descobrir qual é a possibilidade que realmente faz sentido para a sua verdade, ali então você coloca uma imagem nela. E você dá vida àquilo. Bom. E você então vai sobrepor aquela imagem em toda a sua vida, em todos os momentos da sua vida, no seu dia a dia. Você sobrepõe aquela imagem. Tá certo? Esse é o processo que a gente chama de sobreposição de imagem. E você vai então, lembra que a gente falou, a percepção forma a sua realidade, né? Você começa a perceber aquela imagem no seu dia a dia, você vai percebendo, até que você aceite. Porque o tempo de algo se concretizar está na aceitação sua, né? Lembra que a gente falou, lembra? Fazer para acreditar. Quando você faz, né, ou seja, essa imagem presente na sua percepção no dia a dia, você acredita nela. E para isso é preciso que você ouse insistir
em sobrepor essa imagem. Ouse insistir para crer. Então você começa a crer nela. E aí você passa a confiar. Confia porque você faz e acredita e ousa e crer. E aí, então, quando essa confiança for inabalável, você obtém a fé. Esse é o processo de você adquirir fé. Então, sobrepor a imagem do seu desejo, daquilo que você realmente quer, né? Porque aqui cabe uma coisa interessante, né? Você vai perceber que você só vai conseguir sobrepor a imagem quando o que você quer realmente é verdadeiro, quando é um desejo verdadeiro, não um desejo que vem de uma inveja, que vem de que você querer provar algo, nada disso, é um desejo verdadeiro. Aí você consegue sobrepor a imagem, porque a imagem só existe quando ela é verdadeira. E você sabe que não é quando não é, porque ela não é uma imagem, sabe, formada. Tá bom? Bom, a razão disso é que o pensamento, como dissemos, né, o pensamento é a razão da sua vida. Né? Ou seja, é o pensamento que desencadeia a sua vida. Conforme você pensa, a sua vida é. Então, o pensamento é a razão. E podemos dizer que, sendo a razão, ele é a verdadeira ação dela. O pensamento é a ação do verbo. O som que expressa o verbo é a expressão. O som expressa o verbo, mas o pensamento é a palavra. Se você pensa algo e fala diferente, você está dividido, você está dividida. Você está enfraquecido, enfraquecida. É preciso falar o que pensa, da maneira que pensa. Porque aí você está vocalizando, né, emitindo o seu som. Quer ver um exemplo disso? Quando a gente tinha o espaço físico lá do Nous, uma vez eu fiz uma experiência com um grupo, a gente estava falando uma coisa meio parecida, né, sobre a coisa do pensamento ser o verbo. Eu fiz uma experiência. Eu peguei 2 pessoas e pedi para que uma entoasse um mantra. Todo mundo sabe o que é aura, né? Que cerca a gente. Né? Quem não sabe, na internet hoje em dia é fácil pesquisar, né? A aura da gente. E essa aura se expande e se encolhe. E eu tinha lá no espaço lá do Centro Nous, espaço físico, a gente tinha um aparelhinho chamado Aurameter, que mede, né, o tamanho dessa aura. E eu pedi para uma entoar um mantra pensando, né, no bem-estar, pensando no mantra em si e tal. E na outra eu pedi para ela entoar o mesmo mantra, só que pensando em coisas, sabe, viajando na maionese. Né? A que pensou no mantra, a que pensou nas coisas, a aura se expandiu. Né? E a outra, não, a aura se encolheu. Entendeu? Ou seja, o som reverbera o verbo, e o verbo é o pensamento, é a ação. O pensamento é a ação. Bom, dissemos também que o sentimento é o espírito. Né? O que é o espírito? O espírito é o que vivifica, né? É o vivente. Né? Então, sendo ele o vivente, sendo a imagem que vivifica a ideia, podemos dizer que o sentimento é a imagem. Ora, dissemos que para você ter a força total do seu ser, é preciso fundir o pensamento e o sentimento, ou fundir a ação e a imagem. Quando você faz isso, você compõe, então, a chave do conhecimento. No nosso caso, a gente fala alquimia, né? A gente pode dizer assim, mas é a chave de todo conhecimento. Você compõe, então, a imagem em ação. Né? Porque você vivificou a ação. Né? Ou seja, você vivificou a razão. Você colocou sentimento na imagem. Né? Porque o espírito é vida, porque antigamente se usava muito uma expressão, não sei se surge hoje em dia, né? Presença de espírito, né? Ou seja, presença de vida, está ali, entendeu? Então, quando você funde o pensamento e o sentimento,
você colocou ação na imagem, você tem a imaginação. E a imaginação é a grande chave do conhecimento. Eu vi um vídeo uma vez de um físico, não vou lembrar direito quem era, mas que ele dizia que Einstein até falava, né, que a imaginação é mais importante até que o próprio conhecimento. A gente pode ir além também. Alquimicamente podemos dizer que a imaginação é o próprio conhecimento. Nas tradições alquímicas tem uma frase que se diz que a imaginação de dentro para fora cria e de fora para dentro sabe. A imaginação é essa chave, né? Ou seja, é o sentimento pensado. Olha a grandeza disso. Ou seja, é o espírito com razão. E a razão é um fundamento inabalável. E o espírito ganha, então, um fundamento para que ele seja, para que ele aconteça-se. Bom, então você vai sobrepor essa imagem pela imaginação. Então você tem a imagem, você já tem consciência, né, de que aquela imagem está vivificada, né, porque ela tem uma razão, você pensou nela, é algo que é verdade para você, e você então vai começar a sobrepor aquela imagem pela imaginação, em toda a sua vida, em todos os momentos da sua vida. E você então vai fazendo o quê? Vai trazendo aquela imagem para a sua percepção. Porque a percepção cria a sua realidade através de algo chamado rotina. Né? Ou seja, você começa a fazer uma coisa e aquilo vai se transformando real para a sua percepção. E quando você começa a sobrepor uma imagem, ela vai entrando nessa rotina e ela vai se transformando em realidade. Um momento você aceita e aquilo se concretiza. Né? Para quem fez o curso, que tem os vídeos, né? Para quem não fez e quiser, a gente fala sobre quarta dimensão. Quem quiser eu passo o link. Né? A gente fala em quarta dimensão. Isso fica muito claro, né? Ou seja, como a imagem está em quarta dimensão, que tal, e se concretiza para esse mundo emocional que vivemos, né? Tridimensional, emocional, ele vai se concretizar aqui de acordo com a aceitação dessa imagem, ou seja, a percepção aceita aquilo, e aquilo então se concretiza, aquilo então se transforma em fato na sua vida. Então, esse é o processo, simples assim. E a sobreposição de imagem é, digamos, a afirmação na percepção desse desejo seu. Né? Dá para perceber por isso que você, em verdade, os desejos têm que ser verdadeiros. Não dá para ser um desejo por inveja, um desejo para querer provar algo para alguém, nada disso. Tem que ser um desejo verdadeiro. Como dizia Cristo, um desejo do seu coração. Né? Que perguntaram para ele, Rabi, todo tempo desejamos algo, não estamos conseguindo. Ele responde o quê? Porque em verdade vos digo, né, esse desejo não vem do vosso coração, né? Ou seja, não é um desejo real, um desejo verdadeiro. Quando o desejo é verdadeiro, você consegue pôr a imagem nele. Né? Eu vou até um pouco mais além. Essa imagem que você põe no desejo é a semelhança da imagem que você é. Então, como a gente falou também no primeiro vídeo, você desconstruir a pessoa, né? E você aproximar, né, essa pessoa depois de uma nova construção, cada vez mais próxima da imagem do ser que você é, né, você vai trazendo esses desejos, vão te levando a isso também. Sabe, você vai se recompondo, você vai se... Entendeu? Essa imagem é a expressão de uma verdade. Então, esse é o processo, né, de você compor a imaginação. A imaginação, ela é o gênio, a genialidade humana. Por quê? Porque a percepção faz a realidade, compõe a realidade, e aquela realidade vira algo normal para nós, nessa rotina normal para nós. E a imaginação sublima aquele normal, traz de novo a nossa vida para a nossa natureza extraordinária, né? Ou seja,
extra-normal, extra-comum. Somos incomuns. E a nossa realidade tem que ser incomum, tem que ser própria nossa, para interagir com outras realidades de maneira verdadeira e sincera. É assim que você vai construir a tua felicidade. Então é esse o processo, né? Sobrepor a imagem. Essa técnica alquímica ela é fantástica, você vai ver, se você experimentar, você vai ver. E ela é fundamentada no que nós dissemos, né? Fazer para acreditar, ousar insistir para crer e confiar no que faz porque acredita e no que ousa porque crê. E quando essa confiança for inabalável, você sempre tem a fé. É simples, mas eu tenho que dizer para você que é difícil. Quer dizer, o difícil e o fácil também, né, são pontos de vista, né? Mas posso te garantir que não é fácil alterar um estado de pensamento, não é fácil você alterar a tua percepção. Com a prática, isso vai virar uma força, né? Mas pensa, é difícil, sabe? Você está habituado às coisas, habituada às coisas, e você alterar esse hábito é uma coisa difícil. Existem algumas coisas que você pode reforçar, como, por exemplo, controlar os seus hábitos que são, digamos, entre aspas, involuntários, né? Aquele hábito que a gente tem, por exemplo, eu acordo, vou escovar os dentes, me lavar e vou tomar um café. Por exemplo, sabe? Espera um pouquinho, eu vou ter consciência desse hábito. Amanhã eu vou acordar e vou tomar o café primeiro. Aí depois eu vou me lavar, vou tomar banho, fazer tudo. Entendeu? Sabe, você colocar... eu vou almoçar, aí eu tenho o hábito de sentar, já pegar o garfo, não esquentar. Não. Sabe, eu vou fazer diferente. Né? Eu vou sentar, eu vou até tocar, sei lá, por exemplo, se eu sou destro, né? Eu sou bidestro, mas eu acho que se eu sou destro eu corto com a direita. Né? Eu vou cortar alguma coisa, eu corto com a direita. Se não me engano, acho que é isso. Eu vou alterar, eu vou cortar com a esquerda. Entendeu? Mudar os hábitos conscientemente. Você vai reforçando esse processo de você sobrepor a imagem, de você dominar, autocontrole sobre o pensamento e autocontrole sobre o sentimento. Porque sim, a primeira operação alquímica, né, o vigiar, é um processo de seleção. E você tem que selecionar o teu sentimento, selecionar o teu pensamento. É consciência. É consciência. Sabe? É ato de vontade. Não é, sabe, não é deixa a vida me levar. Mas é você se conduzir na travessia da vida. É consciência. Bom, meus amigos, meus irmãos, a exposição filosófica, né, da ciência dos milagres é essa. Eu quis fazer esse vídeo e o vídeo anterior, espero que eu tenha conseguido, de uma maneira direta, né, sem ser prolixo. Né? Eu acho o prolixo muito chato, acho que é perda de tempo, cansativo, então eu quis ser direto. Né? E eu acredito que eu tenha conseguido ser direto. E para finalizar esse vídeo, já que no próximo vídeo nós vamos colocar a prática alquímica da ciência dos milagres, né? Só fazer aqui assim, a gente, eu não sei, as pessoas de boa vontade, eu acredito, de sensibilidade, acho que esse mundo já deu, né? Já deu esse mundo com tanta violência, com tantos absurdos, né? A gente vive num país que está à deriva, completamente à deriva, não só na pandemia, mas em todas as... Né? A gente está vendo tanta coisa hoje em dia, né? Um desgoverno total. E acho que deu, né? Então você imagina uma coisa, e se a gente começasse então a sobrepor a imagem de quem a gente ama, né, em todas as pessoas com as quais formos interagir no nosso dia a dia? Um exemplo, eu trabalho em São Caetano, né, e moro em São Paulo, e eu tenho o hábito de vir de trem. E da estação até aqui, onde eu trabalho, dá mais ou menos... Eu venho caminhando, né? Um pouquinho longe, eu venho caminhando, que eu adoro caminhar, né? Eu sou um andarilho, eu adoro caminhar. E aqui, a um quarteirão mais ou menos aqui do lugar do trabalho, tem uma senhora que
toda manhã está lá na porta da casa dela. Né? E ela é muito mal-humorada, ela tem uma cara fechada, sabe? E eu sempre passei para ela e falei, bom dia, ela nunca respondeu, ela fica me olhando feio. Né? Eu pensava que ela era surda, né? Mas ela me olha feio, sei lá. Né? E hoje ela estava com uma vassoura na mão. E eu até passou pela imagem na cabeça, você sai dando com essa vassourada das pessoas que passam por ela, né? Como se eu sempre eu que passo, né? Por lá, nunca tem ninguém andando, eu falei assim, pô, vou tomar uma vassourada na cabeça. Imagina, eu fiz uma cena. Mas eu me sobrepus a imagem, eu falei assim, puxa, um dia minha filha, né, vai ser, eu tenho um hábito de sobrepor a imagem da minha filha nas pessoas, né? A minha filha vai ser assim. E como seria bom se o mundo que ela fosse viver nessa época fosse um mundo de pessoas que se dessem bom dia com amabilidade, que se respeitassem, que se olhassem, reconhecendo a semelhança, né? E a igualdade das diferenças. Diferenças de idade, de etnia, diferenças genéticas, todas as diferenças de orientação sexual, mas somos todos a mesma espécie, a mesma raça. Imagina, e essa amabilidade. Né? E eu, sobrepondo a imagem da minha filha, passei por ela e falei, bom dia. Rapaz, não é que ela respondeu? Ela falou, bom dia. Entendeu? Como dá para mudar? E você fazer isso até que você se junte, né? Porque as pessoas de má vontade se juntam. E as pessoas de boa vontade ainda estão acreditando naquela balela de que a união faz a força. A união não faz a força coisa nenhuma. O que faz a força é estar junto. É junção. Né? Então imagina, você começa a se juntar com pessoas de boa vontade e podemos promover uma mudança em bairros, em cidades. Né? Sobrepondo a imagem de quem a gente ama, porque olha, eu conheci muita gente nesse caminho meu, nessa minha travessia, muita gente, e muita gente grito de morte, e eu posso te garantir uma coisa, quando você estiver ali, na solidão, né, da hora do desapego total, né, você está sozinho ali, sozinha, e coisa alguma importará naquele momento, a não ser aquilo que você ama. Porque, em verdade, diga o que quiserem dizer, somos o resultado daquilo que amamos. E sobrepor a imagem de quem você ama nas pessoas que cruzam o teu caminho é você realmente emanar o amor, é você realmente propagar o amor. Eu tenho esse hábito, eu converso com as pessoas, confesso que tem gente que é muito difícil, né? E tem gente que faz questão de querer ferir essa imagem. Você tem opção, sabe? Como dizia Cristo, sacode o pó da sandália e segue teu caminho. Eu não discuto com ninguém, sabe? Tá, tudo bem, sabe? A vida é muito maior. É preciso que você saiba de uma coisa. Pensa nisso. Existe você, existe o mim. Né? Existe o eu e existe o mim. Né? Ou seja, o eu é aquele que faz, é aquele que vive, é aquele que experimenta, e o mim é aquele que recebe. E hoje em dia a gente percebe nas pessoas que o mim é muito maior do que o eu. E as pessoas sofrem porque elas querem satisfazer o mim. E buscar satisfação na vida é você buscar o que é efêmero, ilusório. É preciso buscar mais. É preciso buscar realização. Sendo uma verdade, acontecendo-se para a sua vida e realizando a si mesmo para a vida do mundo. É preciso diminuir o mim, que o mim seja muito menor, para que o eu seja maior. É doar. Porque a grande dádiva que se recebe é o prazer de ser. E qual é a recompensa, meus amigos, meus irmãos?
Se você acredita em recompensa ainda, é preciso amadurecer-se. Amadurecer-se. Somos seres livres, porque somos ideias. E quando assumimos a imagem dessa ideia, estamos vivos e muito maior do que qualquer, sabe, muito maior do que tudo. É preciso emancipar a consciência. Emancipar a consciência, desconstruindo a pessoa que é tanto mim. A pessoa é muito mim. Eu vi uma vez há muitos anos atrás, né, imagina, estava com 18 anos, sei lá, não me lembro, eu tive contato com teatro e conheci um professor de teatro, que era um senhor, e ele falava uma coisa linda, falava assim, o ator ou a atriz que sobem no palco esperando o aplauso são aqueles que não deram vida ao personagem, porque é o personagem que será aplaudido, o personagem que ele vivificou, que ele deu vida, entendeu? Através da arte, é a arte que é aplaudida, né? Entendeu? É isso, sabe? Depender, né? Ele esperando o aplauso na questão de dependência, que ele estava falando sobre isso, né? Que ele tem atores e atrizes que acabam, abandonam a carreira porque não receberam um aplauso, nessa dependência ele falava, tá bom? Então, assim, é claro que você faz uma exposição de arte, você espera o aplauso, porque é a conclusão, você fala, puxa, consegui fazer e tal, mas não a dependência disso, né? Na vida é igual. Se você for depender da satisfação, há uma frase que eu costumo dizer, amar é entrega e abandono. Entrega de tudo que se é, no amor que se sente, e abandono de toda e quaisquer necessidades, inclusive da necessidade de ser amado, porque a necessidade te aprisiona, a necessidade faz com que a ideia seja presa, se liberta, seja, sabe, uma ideia invencível, uma ideia imortal, uma ideia, ela é uma imagem viva, tá bom? Bom, dito tudo isso, a gente então deixa aberto para ter uns comentários, né? Para a gente debater, a gente conversar, se você quiser. Só 30 e poucas pessoas acessaram o vídeo do primeiro vídeo desse curso e só 6 curtiram, acho que só essas 6 gostaram, né? E espero que essas 6 estejam de volta nesse segundo vídeo. Então, assim, na verdade, quando eu comecei a fazer os vídeos, uma amiga brincou comigo, vai virar youtuber? Eu falei, não. Quem vai virar youtuber é a alquimia, e você só é o porta-voz dela, né? Então, assim, divulgar a alquimia para o mundo, tanta coisa sendo dita por aí, né? Imagina se Cristo, e a alquimia é isso, né? É a arte, como dizia Paracelso, né? A ciência do verbo, né? Ou, como dizia Totti, né? É a arte da mente, né? O grande laboratório e tal. A gente tem tanta coisa para a gente falar de maneira aberta, né? E imagina se Cristo chegasse e dissesse assim, olha, se você tiver um badulacozinho, né? um amuletozinho do tamanho de um grão de mostarda, você transportará a montanha, né? Me perdoe que eu vou falar, mas se tiver um tracinho de um mapa astrológico seu, você é capaz de transformar o mundo. Não, ele falava sobre fé, liberdade, assumir o domínio sobre a criação, liberdade. Então, se você curtiu, né, se inscreveu no canal, não sei se inscreveu, não vi quantos inscritos, mas também, sabe, se inscreve aí, divulga para a alquimia, né, e eu agradeço profundamente, né, a oportunidade que a gente vai ter de tocar mais pessoas com esse conhecimento de maneira bem... Eu procuro falar da maneira mais simples, né, porque a simplicidade é a chave de tudo. Então é isso, meus amigos. Espero que tenha sido direto, né? Tem os comentários, tem um e-mail, né? chiconous@gmail.com, né? A gente pode debater o que nós estamos falando. Ficou direto, dá para você voltar o vídeo, repetir, e eu acredito que seja isso, tá bom? No próximo vídeo, então, a gente coloca a parte prática da ciência dos milagres. É isso aí, meus irmãos. A gente se vê por aí. Um abraço.